Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Opa, tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo tranquilo. Daquele 31 de dezembro melancólico, né, cara? A gente voltou a gravar aí na quinta-feira de noite. É sempre ou quinta ou é sexta, né? A gente fica nesse dia aí. Mas vamos falar a verdade, né? Que 31 de dezembro em Israel nunca é nada muito mais que melancólico, né? É verdade, mas eu tava pensando aí em termos mundiais, né, cara? Que final de ano, né, cara? Eu acho que nunca um ano o mundo inteiro quis tanto para que um ano acabasse como esse ano de 2020, né? Um ano que não existiu. Mas enfim, a esperança é que já é 2021 na Austrália, né, cara? Então, de repente, a gente chega lá também logo logo. São quase 9 horas da noite aqui em Israel. A gente, em 3 horas, já está podendo dizer que deixamos 2020 para trás e começamos aí 2021 com esperança, né? É um ano que a gente pode ter esperança, de repente, ou pelo menos é a coisa. A esperança é a última que morre, né? Então vamos que vamos. É isso, vamos então passar. Essa foi também uma semana. Na semana passada, né, que foi bem agitada aí na política, eu falei que será que a próxima semana vai ser igual, vai ser tão agitada? E foi, né? Prometeu e foi agitado também. E a gente vai estar falando disso. Não faltam notícias. Vamos então para o nosso primeiro bloco para a gente falar sobre o corona aqui em Israel. Como todos sabem, ou pelo menos todos que ouviram, né, o nosso último podcast, entramos aí no domingo, no terceiro lockdown, que na verdade é um lockdown meia bomba pra caramba. É um lockdown que não é lockdown, a gente vai comentar disso agora, como isso está acontecendo. Também, né, começou aí a campanha de vacinação aqui em Israel. A gente está com números agora de quase mais de 900 mil pessoas já foram vacinadas. Isso representa mais de 10% da população total do país, né? Lembrando que crianças até 16 anos não são vacinadas, e isso representa entre 20% e 25% da população, e pessoas que tiveram corona e se recuperaram também não são vacinadas, e esse número está em cerca de 5% da população, ou seja, a gente precisa, aqui em Israel, hoje vacinar cerca de 6 milhões de pessoas, e a gente está aí com quase 1 milhão, né? Sem sombra de dúvidas, a vacinação tem aumentado, tem sido bem eficaz, né? A gente tem tido aí números bem satisfatórios. Já se fala que em janeiro o Ministério da Saúde vai ser obrigado a parar um pouco, né? Diminuir o ritmo, né? Porque vocês vão entender por que o ritmo está tão alto também nos comentários, né? Que o João e eu vamos fazendo daqui para frente, mas enfim. Esse ritmo que a gente está chegando hoje a quase 100, ontem foram 150 mil pessoas vacinadas em um dia só. Então a gente o Ministério da Saúde já informou que esse ritmo vai precisar diminuir um pouco, porque não se sabe em que ritmo o país vai continuar recebendo as vacinas da Pfizer. Ou seja, as coisas podem balançar um pouquinho, mas sem sombra de dúvidas, hoje o número que a gente tem de vacinas é um número bem alto, porém o número de doentes também continua subindo bastante, né? Ontem foram mais de 5.600 novos casos. A gente está com... na semana passada a gente comentou que o número... como é que era? Eu não sei explicar isso direito, mas enfim, da semana passada era uma pessoa, 5 pessoas eram necessárias para contaminar uma pessoa, né? Hoje em dia, né, essa semana, esse número está um pouquinho menor. A gente estava em 1,25, hoje a gente está em 1,22, o que é uma diminuição muito pouco representativa, já que a gente já está aí há quase uma semana nesse chamado aí lockdown. Enfim, continua o aumento aí também, né, do número de novas pessoas infectadas. Nas cidades árabes, o número de pessoas que estão sendo vacinadas tem sido baixo. O contrário tem acontecido nas cidades, nos bairros da população ultra-religiosa, que eles têm ido se vacinar, desculpe. Porém, o número de novos contágios também na população ultra-religiosa também tem subido. E, como a gente comentou aqui na semana passada, né, eu acabei de ouvir na televisão que nessa semana foram 23 casos de contágio em colégios. O Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde não, o Ministério da Educação colocou a pressão para que o sistema educacional se continuasse aberto, né, nesse período agora desse lockdown. Eles conseguiram,
e a gente tem 23 novos casos em colégios, ou seja, esses 23 se espalham. Eu, inclusive, a minha filha foi colocada como chama isso? Bidud, num isolamento preventivo por 2 dias essa semana, porque o pai de uma menina que estuda com ela testou positivo, então a prefeitura da cidade onde eu moro, num caso desse, eles mandam fechar até que a menina, que é a aluna, né, que estuda no jardim de infância, ela receba o resultado. Se a menina ficar negativo, recebeu o resultado negativo, o jardim de infância volta às aulas. Se for positivo, continua fechado, todo mundo em isolamento. Ainda bem, foi negativo, minha filha pôde voltar ao jardim de infância, às aulas, mas é isso, a gente está nesse meio aí, a gente não sabe até que ponto esse lockdown vai ser efetivo, os casos continuam aumentando de novas infecções, porém o número de vacinas também aumenta, e é nesse jogo aí que o governo está apostando. A gente sai desse Seger, João, desse lockdown aí, com mais infectados ou com menos infectados? A primeira a gente não sai, né? A gente tá entrando nele, na verdade. Vai continuar, né, pelo visto. Pois é, a gente está entrando nele porque ele como não está acontecendo exatamente, né, agora. Então, enfim, essa é a situação que a gente está vivendo. Esse lockdown, ele não existe de verdade. As proibições que ele impõe, elas são muito pequenas. Eu, na segunda-feira, enfim, eu tenho permissão de trabalhador essencial e eu dirigi bastante essa semana, andei por aí pelo país, até 4 ou 5 dias da semana, saí de carro para rodar por aí e tinha trânsito, né? Domingo, que é o dia que começou o lockdown, o trânsito estava infernal, segunda-feira tinha muito trânsito, hoje tinha trânsito. Enfim, tem muita gente na rua, quem sai na rua vê que tem muita gente. Tem realmente algumas proibições, você não pode visitar as casas dos outros, você não pode... o comércio de rua está fechado, exceto quem comercializa produtos essenciais. Enfim, as lojas de comida não podem vender comida, assim, só podem pedir entrega, né? E os shoppings estão fechados. Isso é tudo. Todo o resto do país está funcionando normalmente. Eles, enfim, diminuiu o transporte público, né, a oferta, disseram que era para reduzir em 50% a presença de trabalhadores nos locais de trabalho, mas eu desconfio muito que isso realmente tenha acontecido. O número de contágios não diminuiu e os profissionais do Ministério da Saúde eles já não têm mais nenhum pudor em dizer em rede nacional que esse lockdown ele não serve para nada. Ele não funciona, né? Não serve para nada, mas que tem muita dificuldade de ver resultados realmente eficientes para isso, né? Hoje, enfim, o novo proyector, né, o novo gestor da Corona, cujo nome até me esqueci, Ash, né? Tash, alguma coisa Tash. Enfim, ele foi muito pouco comentado, porque pelo jeito o papel dele não é muito grande, quem tem aparecido muito mais é o diretor-geral do Ministério da Saúde, que é o Rezilev, Dr. Rezilev. Enfim, nesse caso os dois concordam, né, que esse lockdown ele não está obedecendo às determinações do Ministério da Saúde, mas o que o gestor da Corona em Israel disse é que, ao ser perguntado, né, no programa de rádio hoje, na Galei Tzahal, na Rádio do Exército, ele foi perguntado se agora que o país vai vacinar, enfim, o país já vacinou mais da metade, 60% das pessoas com mais de 60 anos e em situação de risco, fora os profissionais de saúde, né, a primeira dose da vacina. E até semana que vem eles devem terminar isso. Né? Todo mundo em população de risco aqui em Israel vai ser vacinado até semana que vem, pelo menos receber a primeira dose. E a pergunta que foi feita quando essas pessoas em situação de risco, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, forem vacinadas, e pode ser que o país restrinja as limitações e o lockdown, e a resposta dele foi: isso definitivamente é uma opção. Né? Ou seja, o governo está trabalhando com essa hipótese, ele está tentando reduzir um pouco a disseminação do vírus, não muito, para poder vacinar a população em risco e depois liberar o resto da população que em tese tem menos problema a ser contaminado. Né? Se é uma decisão acertada ou não, a gente não sabe, porque já é o primeiro país que está tomando uma atitude dessa. Se comentava antes de isolamento vertical, era um consenso no meio acadêmico que com isolamento vertical ele não funcionava, mas isolamento vertical não é a mesma coisa que vacinar as pessoas em situação de risco. Então, pode ser que isso funcione. No dia de hoje, Israel já vacinou mais de 900 mil pessoas. Entre sexta e sábado à noite, Israel deve chegar a 1 milhão de vacinados, né? Ou seja, já passou dos 10% da população israelense vacinada. É disparado o país no mundo que vacinou a maior proporção da sua população até agora. Né?
Enfim, essas são boas notícias, né? Enfim, o problema é que a gente provavelmente vai ter uma intensificação do lockdown, porque a primeira dose da vacina, ela te dá muito poucos anticorpos, dá muito pouca defesa, e você não pode continuar com números que nem o que a gente tem hoje, porque a gente pode, em 2 semanas, estar com 8, 9 mil infectados por dia, que foi o auge que Israel teve antes na segunda onda, né? E que, enfim, é muito perigoso, que deixou quase saturou o sistema de saúde, os leitos de UTI, né, as internações dos hospitais. Então, enfim, alguma coisa tem que ser feita até que grande parte da população seja vacinada. Né? Como você comentou, Marquinhos, a população ultra-ortodoxa, né, ela, ao mesmo tempo, ela está indo se vacinar em grande número, mas ela também está se contaminando em grande número. O percentual de contaminados no público ultra-ortodoxo, na verdade, por gente que faz o exame, ele está chegando perto dos 20%. Né? O percentual do total da população é de 6%, os ultra-ortodoxos é de 17%. É 3 vezes mais, quase 3 vezes mais que a média da população. Né? A população árabe, a população judaica não ultra-ortodoxa estão na média. A população ultra-ortodoxa, na verdade, está um pouco abaixo da média. A população ultra-ortodoxa é quem está puxando esse carro. Tem cidades com mais de 20% de proporção de contaminados por exame, né? Como é o caso de Beitar Illit, né? Elad, Bnei Brak, estão muito altas. Jerusalém está no 12%. Jerusalém tem 1/3 da população ultra-ortodoxa, né? Enquanto a população árabe, dessa vez, está com uma média normal, só que a população árabe está passando por uma outra situação, que é o fato de que o público árabe não está indo se vacinar. Né? Inclusive, estão dizendo para aí que quem vai para as cidades árabes, ou para as aldeias árabes para se vacinar, consegue receber a vacina mesmo sem estar em população de risco, porque, enfim, as pessoas estão tendo muito pouco trabalho lá. Hoje também eu escutei entrevista com 3, 4 expoentes do mundo árabe, entre políticos e prefeitos, né, entre deputados e prefeitos e lideranças comunitárias, e o que eles reclamaram é que tem muito pouca propaganda incentivando a vacinação na língua árabe nos meios de comunicação não digitais, né? E que a população árabe ela ainda é muito presa aos meios de comunicação por escrito, a televisão e o rádio. Então, eles estão cobrando isso. E eles mesmos disseram que vão dar o exemplo. O líder do Partido Lista Unificada, né, o Ayman Odeh, disse que amanhã vai vacinar o pai e a mãe dele e que vai fazer uma gravação dessa vacinação dos pais e depois disse que vai circular pelas aldeias árabes para incentivar a vacinação. Né? E ele está pedindo para o Ministério da Saúde para aumentar a campanha. O Ministério da Saúde diz que a campanha o dinheiro investido para a campanha árabe ele é proporcional ao tamanho da população. Enfim, tem uma disputa política, mas a gente espera que o número de árabes sendo vacinados aumente nos próximos dias, que os árabes vão se vacinar também, para que a população fique protegida o mais rápido possível. Como a gente já comentou aqui, até o final de março, entre 50% e 60% da população israelense vai ser vacinada, que são 4 milhões de pessoas, né? Você exclui os que têm até 16 anos e os que já contraíram a doença. Na verdade, a gente passa dos 60%, que é o suficiente para que a gente tenha a chamada imunidade de rebanho. Né? E aí a disseminação do vírus em Israel vai ser muito mais baixa e o país tende a entrar na sua quase total normalidade, vamos dizer assim. Enfim, vamos esperar para ver, vamos torcer para que as coisas melhorem, mas enquanto isso, o vírus é controlado agora, né? Porque a vacina, até que 1 milhão de pessoas sejam protegidas, 1,5 milhão de pessoas mais vulneráveis, vai demorar mais um mês, porque até eles tomarem a segunda dose e o corpo produzir os anticorpos, né? São mais ou menos 10 dias depois da segunda dose. A segunda dose tem que ser tomada 3 semanas depois da primeira. Então, daqui para os que já tomaram para frente, são mais 30 dias. Então, tem que ter paciência, que no final de janeiro, início de fevereiro, essas pessoas vão estar protegidas. É isso. Vamos torcendo, então, para que esse ano aí de 2021 a gente possa trazer boas notícias e realmente que a gente atinja essa imunidade de rebanho. Agora, o que me foi estranho nesse caso todo aí do corona, desse lockdown, um comentário que é sobre a guerra entre os próprios ministérios, né? O que é uma guerra dentro do governo, a gente sabe que existe, porque é um governo que não se entende, né? Aquela coisa toda. A gente vai falar melhor disso no próximo bloco. Mas os ouvintes que nos acompanham já sabem, né, dessa realidade. Mas o que me impressiona, João, é a disputa constante entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o Ministério das Finanças. Até hoje em dia, na verdade, a gente tem ouvido falar menos do Ministério das Finanças, no caso do lockdown, foi mais o Ministério da Saúde e da Educação. É uma disputa impressionante entre os ministros, como se eles não fossem do mesmo governo, não fossem do mesmo time.
Entendeu? Não há. Um puxa para cá, um quer aqui, um quer ali, o da educação pressionando para que o sistema educacional permaneça aberto, o da saúde falando para não abrir o sistema educacional, depois resolveu deixar o sistema educacional aberto, e a gente tem aí altos números de contágios também em colégios, né? Enfim, essa disputa entre o governo me deixa. Me assusta, porque parece que eles não falam a mesma língua, parece que são duas políticas diferentes, como se eles não tivessem o mesmo objetivo, que, na minha opinião, deveria ser impedir, né, o contágio grande e completamente descontrolado da população israelense. Mas, enfim, é isso. É isso que a gente tem para hoje, é isso que a gente teve para esse ano aí que tá acabando. Vamos para o nosso segundo bloco, então, cara? Vamos nessa. Beleza, vamos lá. Segundo bloco para a gente falar da política israelense essa semana. É isso, entramos realmente na corrida eleitoral, né? Tudo que agora, semana passada, a gente já veio falando, partido daqui, partido dali, racha daqui, racha dali, sai gente do Likud, vai para o Partido Novo do Sar, e nessa semana as coisas continuaram caminhando aí nessa linha, né, linha eleitoral aí, o novo quadro se desenhando. Dois dos principais eventos dessa semana foram a criação de dois novos partidos. Um deles que foi criado pelo atual prefeito de Tel Aviv, Ron Huldai, que vai ter como seu segundo nome, né, na lista o atual ministro da Justiça, Avi Nisselkorn, que deixou o partido do Benny Gantz, azul e branco, e se juntou aí, como eu falei, ao partido do Ron Huldai, que tem um nome interessante, chama Os Israelenses. O Ron Huldai fez um discurso muito forte essa semana na televisão, na minha opinião, um dos melhores discursos que eu já vi aqui em Israel, de políticos falando, foi muito legal, definiu posição, marcou política, falou ao que veio. Não é igual o Benny Gantz, que até hoje a gente não sabe, né, o que ele pensa, o que ele não pensa, mas enfim. O Ron Huldai veio, trouxe o ministro da Justiça com ele, óbvio que sai pesquisa eleitoral aqui a cada 2 dias, né? Já saiu aí com 8 cadeiras nessa disputa. É importante a gente dizer também que isso não quer dizer absolutamente nada. Ainda faltam mais de 2 meses para as eleições e tudo pode mudar. Mas, enfim, é o cenário que a gente tem hoje. E tem também a criação de outro partido de um ex-funcionário do Ministério da Saúde, do Ministério das Finanças, que também resolve agora concorrer às eleições. É o partido da economia, né? O partido que, enfim, que a questão central dele é a economia israelense. Essa corrida política aí, João, essa corrida eleitoral, até onde a gente vai, cara? Não, primeiro enfim, eu vou comentar só o nome dos novos partidos. Né? Já é o quarto novo partido criado para essas eleições, sendo que um deles ainda não tem nome, né? Porque o Ofer Shelah, que era o vice-líder do Yesh Atid, né? Do partido do Yair Lapid, anunciou que depois de tentar liderar o partido, tentar convocar primárias e o Yair Lapid barrar as primárias e cortar ele do grupo de WhatsApp e praticamente botar ele para fora, ele criou um partido. E ele não deu nome ainda para esse partido, mas esse partido já entrou nas pesquisas feitas ontem pelos principais canais de televisão, né? E o canal 12 é o único que mostra o percentual dos partidos que não passam a cláusula de barreira, e o partido do Ofer Shelah teve 0,8% dos votos, ou seja, é insignificante, mas o partido ainda sem nome. Os outros 3 partidos criados, né? O partido do Guidon Sar, que a gente já comentou aqui em outras edições, ele chama Nova Esperança, né? Nome bem característico de partidos ultimamente criados em Israel, não muito criativo, mas segue aí a linha, né? Nome Sem ruim, é muita um nome ruim, é um originalidade. nome ruim. Mas é um nome comum, né? É um Agora, nome os que não outros dois, vende direito, não vende muito não, esse mas os nome, cara. outros 2 partidos, eles parecem piada, parecem um programa de humor dando nome para os partidos, né? Partido dos Israelenses, né? É uma piada, né? E outro é o Partido Econômico, não é nem o Partido da Economia, é o Partido Econômico, né? Enfim, eu ri quando eu li o Partido Econômico, eu ri, e o Partido dos Israelenses eu também, eu fiquei, na verdade, um pouco constrangido com o nome, porque o discurso estava sendo muito bem feito, quando ele anunciou o nome do partido, enfim, parece que foi um balde de água fria. Faltou ele contratar um consultor de marketing dele para elaborar um nome mais chamativo, um nome menos alvo de piada, né? Partido dos Israelenses. Mas, enfim, o discurso foi muito bom, e agora em Israel virou moda, né? Você convocar pronunciamento público para entre as 8 e 9 da noite.
E essa vez foi impressionante, porque o Benny Gantz convocou um pronunciamento para as 8h15 e o Huldaí também tinha convocado um pronunciamento para essa hora. E aí ele esperou o do Benny Gantz acabar, deu 15, 20 minutos para os jornais televisivos comentarem o discurso do Benny Gantz, o pronunciamento dele, e aí ele foi lá e fez o seu próprio pronunciamento. O pronunciamento do Benny Gantz também é notícia, obviamente. Ele anunciou que o Azul e Branco vai concorrer às eleições. Ele não disse no discurso dele que ele vai concorrer para ser primeiro-ministro, que ele quer trocar o Netanyahu. Ou seja, ele já entendeu o que todo mundo já tinha entendido. Ele não é real que ele pretenda trocar o Netanyahu. O partido dele estava aparecendo com 6, 7 cadeiras depois da criação do Nova Esperança, e agora com os partidos israelenses caiu para 4, 5 cadeiras, e ele já entendeu que se ele conseguir passar a cláusula de barreira já é muito. Essa semana teve uma debandada de 5 outros deputados do partido que já anunciaram que ou saem do partido. Na verdade, não são 5. 5 ele tirou do partido, né? Não, anunciaram que vão sair, ele tirou do grupo de WhatsApp, e outros 3 anunciaram hoje que vão sair, entre eles o Gabi Ashkenazi, ministro do Exterior, também ex-chefe das Forças Armadas. Gabi Ashkenazi não vai participar da próxima eleição, ele disse que vai dar um tempo na política, vai continuar como ministro do Exterior até que o novo governo seja empossado, mas que ele está fora. E o Gantz está sendo cada vez mais abandonado pelos seus pares. Nissim Korn já foi embora, a Gabi Ashkenazi já foi embora, né? A dupla lá do Derek Eretz foi embora rapidinho, Miki Haimovitch, né, que é uma deputada também bastante presente, foi embora. Enfim, está todo mundo abandonando o Benny Gantz, e ele está cada vez mais sozinho, né, nesse fracasso que foi essa sua empreitada política. Enquanto o Huldaí lançou um partido, um herdeiro do Partido Trabalhista, né, o discurso dele foi mais ou menos tentando reviver o que era o Partido Trabalhista, com um pouco mais de coragem, um pouco mais de pelo menos em determinados aspectos, como é a separação entre religião e Estado, enfim, um partido com posições de esquerda moderada, mas esquerda como a gente está acostumado a ver no resto do mundo, é que Israel não se assume, ele não usou a palavra esquerda, mas está na cara, né? Ele se apresenta mais como centro-esquerda. Eu diria que é uma esquerda moderada. Chamar de esquerda é xingamento, né, cara? Então o cara evita, né? Impopular. Mas, enfim, mas ele apareceu com 8, 9 cadeiras nas primeiras pesquisas, que para mim é pouco, né? Porque as primeiras pesquisas, que são injeção de ânimo, um dia depois, quando ele criou o partido, em geral, como Israel, eles usam o termo momentum, né? Que tipo, você aproveita, é o timing, né? E ele não surgiu aí com muita força. Então ele vai precisar de algumas aquisições importantes para poder impulsionar o próprio partido. Senão, o partido dele vai cair, e pode ser que termine aí com 4, 5 cadeiras, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que eles se juntem com o Yeshatid, pode ser que se juntem com o Meretz, pode ser que se juntem sei lá com quem, né? Enfim, a gente tem que esperar para ver, porque até 4 de fevereiro, quando as listas vão ser registradas, né, para as eleições, e aí já não pode mais mudar de partido, não pode mais fazer fusão, tudo pode acontecer, né? E ali, depois de 4 de fevereiro, a gente vai poder analisar as pesquisas já sem esperar grandes mudanças, né? Enfim, porque uma junção de 2 partidos ou a aquisição de algum nome importante podem mudar o cenário, enfim, bastante. Mas, enfim, o que mais que a gente tem para falar sobre o que aconteceu essa semana? Né? Informações. Tem a questão, questões aí que podem colocar em xeque, né, uma próxima coalizão, caso o Bibi receba aí um mandato para montar, né, que uma delas é primeiro internamente do Likud, né, foram canceladas as primárias, né, do Likud. O Likud é um partido, o João, a gente já comentou isso, o João ele sempre enfatiza isso também, que que o Likud é um partido, um dos mais democráticos que tem, né, que é engraçado, né, o Bibi vem destruindo a democracia israelense, porém internamente até agora era um partido que sempre fazia primárias para escolher tanto a sua liderança quanto a sua lista, né, para o parlamento, só que para a próxima eleição eles cancelaram a primária e o Bibi ele pediu para que ele pudesse indicar 6 pessoas, 6 deputados, nomes para deputados, 6 candidatos, né, dentro dos 40 primeiros nomes do Likud. Né? Isso é uma primeira questão para a formação da coalizão. E a outra questão da formação de uma possível coalizão é que o partido Yadut Torá, né, que é um partido dos ultra-ortodoxos Ashkenazim, né, de origem Ashkenazi, pela primeira vez desde as eleições de 2015, eles não juraram lealdade ao Bibi, né? O Bibi o Bibi já fez isso nas últimas eleições, ele pediu tanto para o Yadut Torá quanto para o Shas assinarem uma carta dizendo que eles vão apoiar o Bibi depois das eleições. Dessa vez, o Shas assinou, o Yadut Torá falou que calma aí, a gente tem que conversar com os rabinos,
e isso não está decidido. Tanto essa dificuldade aí, esse cancelamento das primárias, quanto essa indecisão momentânea, né, do Yadut Torá, podem mostrar aí mudanças de rumo dentro do Likud e dentro dessa possibilidade do Netanyahu formar uma coalizão, né? Pois é, isso tudo aí, na verdade, essa situação toda, ela tem, na verdade, um nome e sobrenome, né, que chama Guidon Sar. Ele é quem está gerando toda essa crise aí, todas essas mudanças que a gente está vendo. O Guidon Sar tem um trânsito muito bom entre a população ultra-ortodoxa, né, tanto com o público sefaradita quanto ashkenazita. Né, ele tem uma relação com alguns rabinos do mundo ashkenazi ultra-ortodoxo bastante, enfim, melhor ainda que a do Netanyahu. O Netanyahu tinha bastante, de maneira bem, enfim, digamos, inquebrável, né, era um pacto com o líder do Yadut Torá, do judaísmo da Torá, o Yaakov Litzman, que é um rabino que pertence à corrente de Gur, né, que é o Ger, depende de como você fala, que é a maior corrente do judaísmo racídico de Israel. Só que outras duas correntes internas do racidismo, elas não querem jurar fidelidade ao Netanyahu, né, também pela relação que eles têm com o Guidon Sar, e também porque eles estão insatisfeitos com a liderança do Litzman no bloco, né, que são as correntes de Belitz, e a outra agora não me lembro qual é, são correntes racídicas também, inclusive a corrente de Belitz quer tomar o lugar da corrente de Vishnitz nos primeiros nomes do partido. Eles dizem que a comunidade deles é maior do que assim são decididas a representação dos judeus na Torá, são pelas maiores correntes, né, internas ali, pelo menos no mundo racídico. Então, Gur é a maior corrente, enfim, não lembro qual é a segunda, a terceira é Vishnitz, a quarta é Belitz, e a de Belitz estão dizendo que eles são maiores que Vishnitz e estão querendo agora um lugar na frente, estão com medo de ter menos cadeiras nas próximas eleições e aí perder o seu representante, enfim, uma questão de força política. E esses dois deputados, eles disseram, né, na verdade, essas duas correntes mandaram um recado para o Litzman, que é o seguinte: você pode continuar sendo o número 1 do partido, ou a tua corrente, mas a gente aqui são 2 votos que você não pode garantir para o Netanyahu. A gente não sabe se vai indicar ele para primeiro-ministro e não sabe se quer compor o governo com ele. E essa é uma novidade. Enfim, essa novidade é porque o Guidon Sar ele penetra nesse mundo aí, e também porque o mundo ultra-ortodoxo já se deu conta de que o Netanyahu não vai formar o governo com certeza, né? Existe a possibilidade de uma coalizão de centro-direita sem o Netanyahu. A entrada do Huldaí dificulta esse bloco, porque é muito difícil você imaginar que o Huldaí e o Nissan Korn vão formar um governo com o Naftali Bennett, o Smotrich e a Elia Tchaket, né? Eles têm diferenças ideológicas grandes. Até a entrada do Huldaí, isso era mais provável, né? Um governo com Bennett, Lieberman, Guidon Sar, Benny Gantz, enfim, e Yair Lapid, todos esses partidos de centro e partidos de direita, sem contar com os ultra-ortodoxos, sem contar com o Likud, sem contar com a esquerda e com os árabes. A entrada do Huldaí dificulta um pouco isso, por um lado, mas, por outro lado, a entrada dos ultra-ortodoxos poderia permitir poderia compensar esse nome da esquerda que é um pouco mais forte. E aí, enfim, esse cenário ele se desenhou nas 3 pesquisas apresentadas ontem. Nas 3 pesquisas era possível formar um governo sem o Netanyahu, sem a esquerda e sem os ultra-ortodoxos, né? E agora, enfim, nesse momento que a gente está passando agora, os ortodoxos estão vendo claramente que eles podem perder o lugar no governo. Isso para eles não é interessante, e eles podem, por fim, formar o governo com outro bloco, né? O Lieberman já anunciou, para poder ganhar voto também, obviamente, o discurso dele é muito eleitoreiro, que vai exigir casamento civil, transporte público no sábado, não lembro mais o que, e lei do alistamento, e o Ministério das Finanças, para qualquer governo que ele vá, anunciou isso, mas o principal são as 3 primeiras coisas que ele disse, que tem a ver com a separação entre religião e Estado, ou seja, o que ele está dizendo é ou eu ou os ultra-ortodoxos, e ele pode, nessa brincadeira aí, enfim, ele pode até ganhar 1, 2 cadeiras a mais e ficar na oposição mesmo, porque os ortodoxos vão continuar no poder, porque você não troca 16 cadeiras por 8, né? Então aí o Lieberman está tentando ganhar os votos que os outros partidos de centro e de direita não tentam ganhar, porque eles não querem brigar com a população ultra-ortodoxa. Ele está interessado em aumentar um pouco sua força política, por um lado. Por outro lado, ele pode acabar perdendo lugar no governo. Eu acho que o Lieberman, o peso que ele está fazendo, na verdade, agora é para aumentar o número de cadeiras dele, porque sempre existe um risco dele ficar abaixo da cláusula de barreira. Então, enfim, acho que a prioridade dele agora é passar a cláusula de barreira. Mas, enfim,
é isso que aconteceu. As pesquisas que foram apresentadas ontem não contavam com a opção do Partido Econômico, né? Mas elas botavam azul e branco ali pertinho da cláusula de barreira. O Meretz também perdeu aí 2 cadeiras, também encostou na cláusula de barreira, né? A pesquisa que apontava a junção entre Yesh Atid e o Partido Huldaí, o Partido Israelense, tirava o Meretz, por exemplo, da Knesset, né? O Meretz não conseguia passar, caso os seus partidos se juntem. Enfim, é toda uma situação. E o Netanyahu, o que ele está fazendo para evitar essa bagunça toda? Ele pediu esses 6 primeiros lugares porque ele quer colocar pessoas, né? Ele quer colocar candidatos no Likud que possam estar próximos de grupos com quem ele está rivalizando. E o principal candidato que ele está interessado em colocar é o Bar Siman Tov, Moshe Bar Siman Tov, ex-diretor-geral do Ministério da Saúde, para quem ele quer dar um número 3 ou 4 do Likud, para ele poder dizer, olha só, eu tenho aqui o cara que melhor cuidou da saúde em Israel desde que começou a corona, né, que saiu porque quis, e eu estou trazendo ele para cá para vocês verem como, enfim, na minha gestão contra a corona, eu tenho a confiança do cara que tem a maior popularidade nesse aspecto. E aí ele quebraria as pernas do Naftali Bennett, que está se apresentando como o grande propositor de projetos contra a corona, e do Gideon Sa'ar, que tem a Elisha Bitton, que é a atual presidente da Comissão de Corona, que também é um nome popular dentro da política no combate à corona e nas críticas às políticas públicas do governo, né? Então esse seria a grande carta na manga do Netanyahu, né? O gestor mais popular no combate à corona que o governo teve, e só ficou até o fim do primeiro lockdown, né? Enfim, então ele está tentando essa cartada. Ele deu uma declaração há pouco tempo dizendo que esses últimos fatos, né, da crise da corona e do combate à crise da corona vão dar ao Likud 40 cadeiras nas próximas eleições, e de fato o Likud ganhou umas cadeiras aí nas pesquisas de ontem, em função principalmente do Bennett, e na teoria do mesmo bloco que ele. Não necessariamente o Bennett vai formar governo com o Likud, ele pode até formar um governo que deixa o Likud na oposição, mas teoricamente é do mesmo bloco que ele, o que não favorece o Netanyahu nesse aspecto, porque ele precisa fortalecer o bloco dele inteiro. Ele tem que roubar votos do Gideon Sa'ar, ele tem que roubar votos do Yesh Atid. Não adianta muito roubar os votos só do Bennett. Ajuda, mas não adianta. Enfim, essa a tentativa dele dar cartada. Enfim, para terminar minha fala, o Canal 12, né, entre as muitas perguntas que eles fizeram a pergunta: quem é a pessoa mais indicada para ser primeiro-ministro? Né? E eles comparavam sempre 2 pessoas. Né? O Canal 13 fez a mesma pergunta, deu Netanyahu 38%, Gideon Sa'ar 18%, Lapid 12%, Bennett 9% e Gantz 4%. Ou seja, Netanyahu com muita vantagem sobre o segundo lugar. O Canal 12 fez a pergunta diferente. Ele colocou só 2 pessoas cada vez, o Netanyahu e mais um. E aí, olha só, para vocês entenderem. Netanyahu contra Gantz. 37 para o Netanyahu, 17 para o Gantz, 41 nenhum dos dois. Netanyahu contra Lapid. 38 Netanyahu, 22 Lapid, 35 nenhum dos dois. Netanyahu Huldaí. 37 Netanyahu, 22 Huldaí, 35 nenhum dos dois. Netanyahu Bennett. 33 Netanyahu, 23 Bennett, 39 nenhum dos dois. E atenção, Netanyahu Gideon Sa'ar. 34 Netanyahu, 32 Gideon Sa'ar, 28% nenhum dos dois. Isso explica porque o Gideon Sa'ar está em segundo lugar nas pesquisas. Hein? Muita gente da população israelense, né? Esse é praticamente um empate técnico. Ver o Gideon Sa'ar quase tão adequado quanto o Netanyahu, ou mais adequado que o Netanyahu, né? Para ser primeiro-ministro do país. O que não é comum, né? A gente vê isso, Netanyahu há muitos anos ser visto como único, e o Gideon Sa'ar, mesmo com 10, 12 cadeiras a menos, encosta ali. E isso pode dar para ele uma força, né? Para que ele consiga juntar em sua órbita os partidos do Rak Lo Bibi, como se diz em hebraico, que é qualquer coisa menos o Bibi, e que, enfim, eles possam se juntar em sua órbita e ajudá-lo a derrubar o Netanyahu. Né? A grande questão é o que significa, né? O Gideon Sa'ar é um político de direita, mais à direita que o Netanyahu, e, enfim, tirando com exceção das questões de interesse pessoal da gestão do Netanyahu em função do seu próprio interesse e da destruição da democracia ou pelo menos de alguns elementos da democracia israelense para que ele seja para impedir que ele seja julgado, para que ele possa de alguma maneira receber imunidade. Com exceção dessa questão, que a gente não sabe de que maneira o Gideon Sa'ar ia atuar, a política do Gideon Sa'ar ela ia ser semelhante ao do Netanyahu ou mais à direita, e impressiona. A gente vê, né, que os votos que ele está ganhando agora, grande parte dos votos que ele está tendo agora, são votos que há um ano atrás eram do azul e branco e que há 4 anos atrás eram do Partido Trabalhista. Né? Isso impressiona
como a esquerda está disposta não é qualquer coisa, mas é praticamente qualquer coisa para poder derrubar o Netanyahu, né? Enfim, e pode ser que derrube. O preço para isso é que a gente vai conferir depois. É isso, várias movimentações interessantes no campo da política. É impressionante como a saída, né, de um membro do Likud, e um membro respeitado dentro do Likud, que depois conseguiu trazer eu estou falando do Guidon Sar, né, que depois conseguiu trazer o Zeev Elkin com ele, que a gente comentou do Zeev Elkin na semana passada, que era próximo de Netanyahu, que tinha uma força muito grande. Ele era um deputado, né, que atuava muito nos bastidores da política, né, principalmente ele é de origem russa, então tudo que acontecia com a Rússia, toda a visita que era feita com Putin, o Zeev Elkin estava metido, e ele também saiu do Likud, se juntou ao Guidon Sar, e a gente vê aí como essa mudança realmente movimentou muito o cenário político e, principalmente, né, o Guidon Sar, né, obviamente por ter vindo da direita, foi o único que o discurso de que ele é de esquerda não colou, né? Foi uma coisa assim que isso é um discurso que sempre foi utilizado pelo Bibi contra todos os seus adversários, pelo Bibi e pelo Likud, né? E que todos são de esquerda, né? E não é muito popular, né? Como a gente falou anteriormente. Mas a saída do Guidon Sar, que era um cara que todo mundo sabe que é de direita, inclusive mais à direita que o Bibi, como a gente também vem comentando, muda o cenário político e gera todas essas manifestações, essas mudanças aí, transformações. Enfim, vamos esperar, vamos continuar comentando ao longo das próximas, sei lá, 10, 12, 13 semanas, até que a gente vai chegar no dia o tão sonhado, né, 23 de março, para as próximas eleições. É isso, vamos então passar para o nosso terceiro bloco para contar outras notícias de Israel essa semana. Bom, a primeira notícia dessa semana é da morte do jovem chamado Ahuvia Sandak. Quem é Ahuvia Sandak? Ahuvia Sandak é um menino de 16 anos que vivia no assentamento de Bat Ain, na Cisjordânia, e essa semana ele morreu. Como ele morreu depois que ele e outros colonos jogavam pedras, né, em carros palestinos que passavam pela estrada. A polícia foi chamada para impedir, né, que eles continuassem jogando as pedras, e houve perseguição. Nessa perseguição, o carro onde o Ahuvia estava, né, capotou, saiu da estrada e ele morreu. Outras 4 pessoas ficaram feridas e aí começou todo o imbróglio. Uma série de manifestações pelo país e principalmente em Jerusalém essa semana. Ontem, né, houve manifestações violentíssimas contra a polícia, inclusive policiais sendo espancados pelos manifestantes, todos, ou a grande maioria, né, colonos, todos de extrema direita, acusando a polícia de ter matado, não acidentalmente, mas intencionalmente, o Ahuvia. Eles falaram que a polícia, que durante a perseguição, a polícia jogou o carro, deu uma fechada, né, no carro onde os colonos estavam jogando as pedras, né, o carro onde eles estavam, e no caso a polícia teria sido a responsável pelo carro capotar que levou à morte do Ahuvia. Bom, tem coisas a comentar aí, mas enfim, mais uma vez a gente vê colonos, né, cometendo. E aí eu não tenho medo, não, eu posso falar, porque, enfim, colonos cometendo ataques terroristas, né, porque quando um palestino joga pedra, ele é considerado terrorista e ele é preso e é julgado de acordo com uma lei baseada em terrorismo. Então, quando um judeu joga pedra também num palestino, a gente não pode chamá-lo de outra coisa. Enfim, morreu, manifestações de apoio à ONG, né? Tem uma organização chamada Roneino, que é uma organização ligada aos colonos que providencia fundos, apoio e apoio jurídico sempre que há casos em que necessitam, está defendendo ele. E agora, essa semana, a gente teve inclusive também a visita do ministro da Justiça, do ministro do Interior, o Amir Ohana, à casa da família do Ahuvia Sandak, para prestar as suas condolências. Como é que anda essa coisa aí, João? Eu fico meio louco com essas histórias, cara. Bom, enfim, como você falou, Marquinhos, as circunstâncias da morte dele ainda estão sendo investigadas, né? O que a gente está vendo agora é uma fúria dos colonos contra a polícia e contra os palestinos, né? O que estão dizendo agora é que as manifestações, hoje está tendo agora, nesse momento em Jerusalém, a gente está gravando 31 de dezembro aqui, 9h40 da noite, nesse momento agora tendo manifestação em Jerusalém contra a polícia, né? Contra os palestinos, na verdade, enfim,
essa manifestação especificamente é contra a polícia, dizendo que a polícia é formada por assassinos, né? Um grupo de WhatsApp dizendo judeu não mata judeu, é quem convoca para as manifestações. Mas o que a gente tem tido registro nesses dias é que está se falando em a violência contra a população palestina por parte de colonos e contra a polícia nos territórios sem precedentes, né? Chegou ao seu auge histórico isso, que, enfim, que nunca houve tanta violência contra a polícia e contra os palestinos por parte dos colonos, de maneira organizada, que não é só mais aquela molecada do Juventude das Colinas, né, do Nora Gvaot, né, que é o grupo que a gente já conhece, que tem ações terroristas realmente, né, desde pichar muro, dizendo morte aos árabes, até jogar coquetel molotov em casas privadas de palestinos ou em mesquitas, enfim. Não é mais só essa molecada de 16, 17, 18, 19 anos, já estão falando de gente da faixa dos 20, dos 30 anos, nessas manifestações com violência, e a polícia, até pela situação na qual eles se encontram, sendo acusados de ter matado o garoto, não está reagindo com a mesma intensidade da violência dos manifestantes, né? Um outro dia, 34 pessoas foram presas numa outra manifestação, mas a maioria já foi solta, só que a polícia está apanhando mais que batendo, né? Essa é a realidade. Enfim, está saindo de controle, na verdade, essa expressão que a gente está escutando aí pelos meios de comunicação. A violência nos territórios por parte dos colonos está saindo de controle e, enfim, essa semana está para ser escolhido aí, está para ser empossado o novo chefe da polícia, depois de 2 anos, o novo comandante-geral da polícia, que é um sujeito que ele foi criticado em seu momento por ter usado de balas de borracha e muita violência para conter manifestações dos colonos, né? Curioso que ele vai ser empossado logo agora, no momento que de maior fúria dos colonos contra a polícia. Mas, enfim, triste situação, né? Porque triste ver que esses jovens estão envolvidos com esse tipo de coisa. Triste, o garoto morreu, né? Enfim, garoto de 16 anos, com a vida inteira pela frente. E agora, preocupante a violência que está acontecendo nesses lugares, né? Enfim, que também veio no seu momento, na verdade, o que antecedeu a fuga, né, do garoto que foi morto, né? Não sei se ninguém sabe se ele foi assassinado, se ele foi morto, se foi um acidente, se ele estava usando cinto de segurança, que são os dilemas, são as polêmicas que estão rodando hoje pelo noticiário. O que antecedeu esse caso, o acontecimento, foi uma guerra de pedradas, né, entre a população palestina e o Nora Gvaot, né? Então, a tensão já veio desde antes, mas agora ela se ampliou, e ela também é contra a polícia, e é um momento de escalada de violência que seria bom que parasse rápido, antes que, enfim, se a polícia está perdendo o controle, talvez seja a hora do exército interceder ali e colocar as coisas sob controle, porque primeiro porque os territórios, eles às vezes são jurisdição do exército, e segundo porque a polícia está numa situação bastante desconfortável agora para atuar contra essa comunidade. Mas, enfim. Eu acho, bom, enfim, é muita coisa. Eu acho que essa questão da gente falar que está saindo do controle é bondade. Eu acho que nunca esteve sob controle, e é uma política de não ter controle. Não é de hoje, né, que os colonos, não os colonos como um todo, né, parte dos colonos, parte dos extremistas, né, dos colonos, dos terroristas que estão dentro dos colonos, né, da comunidade dos colonos, perdem a linha, perdem completamente o pudor na hora de agredir a população palestina. E o que não falta também há vários militantes judeus israelenses que fazem esse acompanhamento, organizações, né, não governamentais, que fazem esse acompanhamento, e semanalmente a gente pode ver, como é que chama isso? Relatórios, né, que são divulgados em que colonos eles tocam fogo em plantações, né, de árvores de azeitona, né, oliveiras, né, dos palestinos. Eles cortam árvores de palestinos, destroem plantações, tomam conta, né, de regiões, e falam que os árabes, os palestinos, que são os donos das terras, não podem entrar ali, e não há, né, a presença do exército, ela não faz nada. O exército não está lá para proteger o palestino, ele está lá para proteger o colono. Isso é importante a gente colocar, é importante a gente ter claro. Então, na minha opinião, quando a gente fala que está perdendo do controle, não sei o quê, não, a discussão nunca houve o controle, a política é outra, né? O exército não está ali para proteger o direito dos palestinos, não é isso que o exército faz ali. O exército não é um corpo de direitos humanos, né? Não é uma instituição que está ali para preservar direitos humanos, muito pelo contrário. O exército está ali com uma posição, com uma postura, com uma política.
E não é de hoje que a violência nos territórios ocupados é grande, pode ser que hoje a gente esteja em níveis alarmantes, mas é algo constante, é algo diário, é algo que está ali presente todo o tempo. Então, e o que mais é interessante nessa discussão toda é que os colonos eles conseguem pautar a discussão e como a discussão é feita, porque ninguém está aqui pensando o que um garoto de 16 anos, estava fazendo jogando pedra em carros palestinos. Lembrando que há cerca de 2 anos atrás, um incidente muito parecido com esse, inclusive com jovens que moram na cidade de Modi'in Illit, que é bem no centro do país, entre Jerusalém e Tel Aviv. Eles, um caso bem parecido, eles jogavam pedras em carros palestinos, uma das pedras atravessou o vidro o vidro frontal, né, da frente do carro e matou uma mulher. E, enfim, é isso que a gente tem, isso se repete, isso é uma constante, né? E não há uma posição firme do governo, uma política firme do governo para impedir isso. Mas isso é fruto de toda essa questão que envolve a ocupação, né? A gente sabe que hoje a gente tem um governo de direita, que a posição deles não é sair dos territórios, é manter a ocupação dos territórios. A gente falou, inclusive, de anexação, né? Recentemente, aí, que era o plano do Bibi, do Trump. Mas, enfim, é uma coisa que me deixa muito, muito triste, porque é uma política, não é uma exceção à regra, é a regra. O que aconteceu é a regra. A exceção à regra é a morte do jovem. E como os colonos pautam a discussão. A discussão não é feita por que ele estava jogando pedra. A discussão é feita, não, a polícia matou ele. Ué, mas a polícia não deveria ir até o local justamente para parar a agressão? Não é esse o papel da polícia? Ou a polícia só teria esse papel se o agressor fosse um palestino? Enfim, é uma discussão inversa que é feita e os colonos conseguem pautar a opinião pública, eles fazem a opinião pública discutir de acordo com o que eles querem e do ponto de vista que eles querem. E isso é extremamente preocupante para uma democracia, né? Para um país onde a gente queira que a violência não aconteça, esse tipo de violência não aconteça e que, principalmente, os poderes do Estado sejam respeitados, né? Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje. Algo mais a declarar, João, sobre essa notícia ou vamos para a próxima? Podemos passar. Beleza. Vamos então para a nossa próxima notícia, que essa madrugada chegou em Israel ninguém mais, ninguém menos que Jonathan. Eu posso chamar ele de Jonathan ou de Jonathan? Eu vou chamar ele de Jonathan, aquele americano. Jonathan Pollard chegou a Israel. Jonathan Pollard foi um espião americano, né, que a gente comentou dele há poucas semanas. Ele espionou para Israel na década de 80, foi descoberto, foi preso, passou décadas preso. Alguns governos, vários, né, governos israelenses tentaram persuadir governos americanos a soltar o Jonathan Pollard, o que não conseguiu. Ele foi solto recentemente, mas foi solto, mas incondicional, né? Ainda cumprindo a pena condicional. Ele usava, inclusive, algema eletrônica, não podia sair de um determinado raio, aquelas coisas que a gente conhece com algema eletrônica. Recentemente teve também uma notícia, uma reportagem na televisão israelense, falando que o governo vinha tentando convencer, né, o Bibi convenceu o Trump a deixar que o Pollard e sua esposa fizessem aliar, porque a sua esposa tem câncer, está passando por um problema muito sério e pode ser que venha a falecer no próximo período. Então era uma questão humanitária. E essa noite, num avião do magnata e dono de cassino e ex-apoiador do Bibi, Sheldon Adelson, né, que é o dono também do jornal Israel Hoje, o Jonathan Pollard chegou a Israel com a sua esposa, beijou o chão do aeroporto depois que desceu do avião e recebeu das mãos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a carteira de identidade. Já é cidadão israelense, Jonathan Pollard e sua esposa. João, quando você fez aliar, você recebeu a carteira de identidade da mão do primeiro-ministro? Não, demorei 3 meses para receber minha carteira de identidade. Recebi da mão do diretor do centro de absorção onde eu estava morando. Enfim, bom, ele recebeu aí as honras, né? Beijou o chão quando chegou.
Uma repórter do Canal 12 chegou a dizer que todo mundo vai lembrar daqui a muitos anos onde estava no momento que o Jonathan Pollard chegou em Israel, né, comparando com um grande acontecimento histórico. Estava dormindo. Ela exagerou, né, porque não é um acontecimento desse tamanho, e está todo mundo dormindo às 5 horas da manhã, menos eu, que está com a minha filha acordada, que ela está com o nariz entupido, mas eu não sabia que ele estava chegando em Israel nesse momento. Mas, enfim, ele chegou, finalmente, né, depois de muitos anos, ele vai ter liberdade, né, um espião que atuou a favor de Israel e de outros países também, vale a pena lembrar, em troco de dinheiro, que ele recebeu inclusive de Israel. Segundo ele, Israel o obrigou a receber o dinheiro em contrapartida. Tá aí uma obrigação que eu gostaria de ter, né? Enfim, de alguma maneira ele foi recrutado, de alguma maneira ele foi importante para as forças de inteligência israelenses e ganhou o direito aí de viver os seus últimos anos, né? Ele que já está em idade avançada aqui em Israel, chegou, enfim, e tem gente, inclusive jornalistas, dizendo que nesses 6 nomes que o Netanyahu pediu aí no Likud, um deles vai ser o do Jonathan Pollard. Isso é um pouco estranho, né? O cara acabou de chegar, não sei nem se ele tem direito de se candidatar. Mas teve isso, eu também vi esse negócio aí. Mas rolou esse papo aí. Pois é, esse papo rolou, mas enfim, a gente vai ver o que vai acontecer. O negócio é que, enfim, foi um evento histórico, não da dimensão que alguns estão tentando apresentar, mas foi um evento histórico. Ele foi libertado, pôde vir para Israel, onde vai passar seus últimos anos, onde provavelmente vai morrer daqui a algum tempo, tomara que bastante tempo, tomara que tenha uma vida longa, e que possa passar bem seus últimos anos em liberdade, coisa que ele não teve nos últimos mais de 30 anos. Né? Enfim, se encerra aí um capítulo da história da espionagem israelense, um capítulo bastante pitoresco, digamos assim, bastante diferente, bastante, como se fala aí, seminaclar, né? Fora de série, né? Porque isso. A gente sabe exceção, né? Como se fosse uma exceção. Pois é, a gente sabe de espiões israelenses no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos, os espiões israelenses, eles são um problema à parte, né? Porque os Estados Unidos e Israel têm um acordo, né, de que não tem espionagem de nenhum dos dois lados, mas óbvio que tem. Óbvio que tem. Mas, óbvio que tem. E o negócio de Jonathan Pollard não é que ele é o espião, o negócio é que ele foi descoberto, né? Essa é a parada. E esse é o episódio mais fora de série da situação toda, né? Um dos casos que vai ser contado em filme daqui a alguns anos e em séries de televisão, talvez, né? Enfim, e talvez um livro, ou alguns livros, porque é um caso bastante, enfim, emblemático, bastante interessante, eu diria, que teve seu fim, finalmente, no dia de hoje, 31 de dezembro de 2020. Para muita gente, esse ano foi muito difícil, para o Jonathan Pollard, eu acho que ele pôde realizar um sonho. É isso, realmente, né? Com certeza que o Jonathan Pollard, ele pode estar dando graças a Deus que 2020 está chegando ao fim, né? Mas foi um ano que para ele foi um ano positivo, sem sombra de dúvida. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho Burri. Manda, Nelsinho! Meu caro Góres, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que mora na cidade com a melhor qualidade de vida de Israel, Kfar Saba. O João soube escolher junto com a sua família. O João que tem uma paixão fantástica por Kfar Saba. Quero falar do Hapoel Haifa no basquete. O Hapoel Haifa no basquete, que subiu da segunda liga para a primeira liga e é o 4º colocado no atual momento, venceu o seu penúltimo jogo no clássico local aqui de Haifa contra o Maccabi 100-91 e ontem venceu o Hapoel Beersheva 101-91. O Hapoel Haifa subindo vertiginosamente e querendo galgar um espaço nos playoffs. Vamos ver, vamos aguardar aí. Um feliz ano novo a todos e até a próxima. Valeu, Nelsinho, obrigadão pela notícia e é óbvio, te esperamos na semana que vem. Nelsinho, João, na semana passada disse que eu estava comemorando Natal. Eu estava voltando de uma viagem no curso que eu estou fazendo, pedi uma pizza aí, Nelson. A gente não comemora Natal aqui em casa, não. Obrigado pela lembrança. Aproveitei para mandar um feliz ano novo aí pro Nelsinho, para todo mundo aí. Né? Nelsinho que não vai poder comemorar o ano novo dele comendo falafel que ele gosta, porque tá tudo fechado, as lojinhas de falafel. A não ser que ele encontre
falafel takeaway, né, cara? Ele consegue. Pode ser, deve ter. Ou não sei se é essa hora da noite. Ou pode comprar o pozinho do falafel e misturar lá com água, ou não sei o que, com ovo e fazer depois em casa também, que isso é gostoso também, no mercado, enfim. É isso aí. João, isso aí pareceu uma das coisas mais nojentas que eu já imaginei pra comer, cara. Não, olha, Pozinho de falafel pra misturar com ovo e água, cara. Posso contar uma coisa? Não sei, eu não lembro se é com ovo, com água. Esses pozinhos. É que nem aquele pão de queijo que vem em farinha que você mistura com ovo. Ovo e água. Mas exatamente. O falafel é a mesma coisa. Eu não lembro o que mistura. Eu sei que eu fiz uma vez só. E olha, eu vou te falar que ficou mais gostoso que qualquer falafel que eu comi fora de Israel, na minha vida inteira, com exceção do Egito, obviamente. Menos um. Né? Teve um lugar que eu comi falafel na Argentina, que era um lugar de israelenses que estava no nível do falafel daqui. Esse falafel de supermercado aqui, que em pozinho, ele é altamente recomendável aí, para quem tem carência de falafel de boa qualidade nesses países. Com todo respeito aí aos nossos ouvintes que têm familiares que têm família no Oriente Médio e que as avós, ou não sei quem, mãe, pai, sabem fazer falafel, ainda não me convidaram para comer um falafel tão bom quanto os que eu vejo aqui em qualquer lojinha de falafel. E o Nelson já deve conhecer esses aí de pozinho, mas o negócio do Nelson aí nas falaferias mesmo aí, e pagar 7 cheques, 8 cheques, ele comeu o mais vagabundo de todos que ele fica feliz. Não, Nelson? Isso aí. Feliz ano novo aí para todo mundo, vai ser Marquinhos, para o Nelson, para os ouvintes aí que aguentaram a gente esse ano inteiro, e esperamos que em 2021 a gente não fale tanto de corona. É isso, é real isso, né, cara? Então, feliz ano novo aí para vocês, para todos os ouvintes também. E é isso que você falou, que a gente fale menos de corona. Eu sempre dou uma olhada nas pautas, nos nomes, né, dos episódios que a gente vê o que a gente debateu aí nas pautas. E tem muito corona. Deixa essa pandemia, chega de pandemia e que o ano de 2021 seja com muita saúde para todo mundo. João, grande abraço e a gente se fala na semana que vem, então. Falou, Marquinhos, abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.